Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pela participação nesse nosso webinar. Em nome da Festo, quero agradecer o tempo de vocês aqui conosco nesse webinar de sustentabilidade e digitalização para uma indústria alimentícia ainda mais competitiva. Hoje vamos falar de sustentabilidade que rege a filosofia ESG. A filosofia ESG, ela busca infiltrar os critérios ambientais, sociais, de governança corporativa nas empresas. Esses temas, principalmente sustentabilidade, já vem sendo discutido há mais de 20 anos na indústria. Muitos de vocês participam de atividades relacionadas a isso. Mas desde 2019 e 2020 tem sido um tema muito interessante e tem sido um tema muito analisado nas decisões de negócios pelos investidores, fazendo com que as empresas se tornem mais interessantes, forçando para que as empresas se tornem mais interessantes para os investidores na análise da sustentabilidade e dos aspectos ESG. E nós temos plena convicção que se tornará um papel essencial quando as empresas em massa assumirem a sustentabilidade em todas as vertentes. Um tema muito importante que nós vamos discutir nessa sexta-feira. Para isso, duas boas-vindas aos nossos convidados, que são profissionais de referência no setor, a Renata van der Wieken, diretora de Meio Ambiente e Energia na Ambev, vai compartilhar com a gente a sua jornada de sustentabilidade. Também Gustavo Moura, seja bem-vindo, gerente de transformação digital na Nestlé, com uma experiência de mais de 10 anos na indústria de alimentos e bebidas. Temos aqui duas empresas das 10 mais inovadoras eleitas pelo Valor Econômico esse ano. Vejam só que relevância e que privilégio ter profissionais de empresas tão diferenciadas na indústria brasileira. Também duas boas-vindas ao José Folha, nosso gerente de tecnologia e portfólio de produtos na Festo, que possui uma vasta experiência em aplicações industriais, implementação de novas tecnologias e gestão de projetos. Também duas boas-vindas a Rogério Mauros, nosso desenvolvedor de negócios em digitalização. Também é um especialista em transformação digital. Ou seja, muito obrigado pelos nossos convidados e também participantes por contribuir com o sucesso de nossos clientes. É nesse contexto que faço a abertura de nosso webinar. Por favor, participem. O webinar é para vocês, para todos os nossos clientes que estão participando. Façam as suas interações e que realmente esse webinar possa contribuir muito para a jornada de sustentabilidade nas empresas que vocês trabalham e também na carreira profissional de vocês. Folha, é com você. Muito bom dia, Jodar. Muito bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Faço minhas palavras do Jodar, de agradecer a participação da Renata e do Gustavo. Muito feliz de estar aqui com o Rogério também. Como o Jodar já apresentou, meu nome é José Folha, estou na Festo há mais de 20 anos, trabalhei em diversas áreas e hoje estou aqui com vocês falando em nome da área de produtos. Hoje eu sou responsável pela área de produtos para a América do Sul e vou receber aqui dois excelentes convidados de duas grandes empresas, a Nestlé e a Ambev. Elas são grandes não só pelo tamanho de faturamento, pelo número de funcionários que elas têm, mas pela visão que elas têm. Elas são transformadoras do mundo, né? Elas trazem essa transformação não só da transformação digital, mas elas vêm mudando o mundo ao longo do tempo. Então, nesse primeiro momento, eu peço para a Renata ligar a câmera e entrar aqui com a gente. A Renata Toledo van der Wecken, ela é engenheira civil pela UFJF, mestre em saneamento ambiental pela Universidade de Ghent, na Bélgica. Está há 14 anos na Ambev,
foi especialista de projetos, construiu a cervejaria de Uberlândia, foi gerente de meio ambiente durante a implantação do sistema de gestão da nova planta, gerente fabril da refrigeranteira, nossa, é diferente falar essa palavra, refrigeranteira, em Almirante Tamandaré, no Paraná, e foi gerente corporativa de utilidades também. Atualmente, ela é diretora de meio ambiente e energia no Centro de Engenharia e dá suporte à operação de 66 plantas na zona da América do Sul. Renata, muito obrigado por sua participação, muito prazer em ter você aqui. Para explicar para os nossos participantes, a Renata vai fazer uma breve apresentação de aproximadamente uns 20 minutos e depois a gente vai bater um papo com algumas perguntas a respeito do tema. Ok? Renata, com você, muito obrigado, bom dia. Legal, obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar e dividir um pouquinho das práticas que a gente tem aqui na companhia e conseguir trocar a experiência, dividir um pouco, né? E de repente inspirar aí outras empresas. Então, obrigada aí pelo convite. Meu time preparou alguns slides. Vocês estão vendo já a minha tela? Sim, estamos sim. Ah, tá ótimo. E aí, eu vou guiar assim, uma apresentação breve e depois a gente abre para pergunta e vocês ficam à vontade aí para a gente falar de sustentabilidade. Na companhia, a gente fala bastante que sustentabilidade não é parte do nosso negócio, sustentabilidade é o nosso negócio. A gente faz bebida, sem água não tem como fazer bebida, então a gente tem algumas plataformas importantes aí para estar trabalhando de forma eficiente com os recursos naturais, porque malte vem da natureza, água vem da natureza, energia vem da natureza, então sustentabilidade acaba sendo o nosso negócio, né? E falando um pouquinho sobre a jornada de sustentabilidade na companhia, ela começou há mais de 20 anos. A gente tem um sistema de gestão ambiental bem robusto, que ao longo das fusões, né, da companhia, que se fundiu Brahma com a Antártica e depois foram sendo adquiridas e fundidas com outras empresas aí fora do Brasil, a gente foi remodelando esse sistema de gestão em cima dos aprendizados de trocas dessas diferentes empresas, né? Então, hoje a gente tem uma organização de padronização para todos os pilares. Então, o meio ambiente é um dos pilares do sistema que a gente chama de VPO, que é o Voyager Plant Optimization. Então, a gente tem ali uma estrutura de governança com padronização para manutenção, gestão, gente, e meio ambiente é um desses pilares que fazem parte aí desse sistema de gestão para resultados e que foi lá atrás o início do guia para tudo que a gente faz de sustentabilidade. Então, já lá desde os primórdios, que a gente trabalhava em consumo de água, trabalhava em consumo de energia, trabalhava ainda, né, numa visão um pouco mais reativa referente à legislação, a licenciamento, à parte legal, ambiental, e aos poucos a gente foi migrando para preventiva, e hoje o que a gente almeja na companhia é realmente gerar impacto positivo para a sociedade através do nosso negócio. Então, sustentabilidade é um dos pilares fortes ali da nossa estratégia de ESG, e está bem linkado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente define as nossas principais plataformas, que são essas 5 principais frentes aí que estão no slide, que são água, agricultura... Opa, está retornando um pouquinho. Aí, tem alguém, eu acho que com o microfone aberto, será? Água, agricultura sustentável, clima, packaging circular e empreendedorismo. Essas 5 frentes, elas são definidas através da nossa matriz de materialidade, né? Então, a base do que a gente define para fazer em ESG, ela cruza os interesses da companhia com os interesses dos nossos stakeholders externos.
Então, a gente define o que é mais material para a companhia, e aí, como eu falei lá no início, né, água, agricultura, são aí dois temas aí super importantes e materiais para o nosso negócio. A parte de clima, porque ela as consequências de mudanças climáticas vão também afetar a água e a agricultura, e aí tem tudo que é relacionado a um potencial impacto do nosso negócio, que é packaging circular. Então, essas 4 frentes são muito materiais para o nosso negócio, mas são aí frentes que são prioritárias para a nossa sociedade. Então, a gente cruza e define que essas são as nossas prioridades de trabalho, num ciclo aí que a gente vem trabalhando atualmente de 2018 até 2025, onde a gente traça metas que a gente quer alcançar no médio prazo. Então, atualmente, a gente está nesse ciclo, almejando aí alguns objetivos até 2025 relacionados a esses 4 temas bem relacionados ao ambiental. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente quer impulsionar a inovação através de frentes aí, onde a gente traga novos projetos, novos produtos que estão também ajudando a resolver os nossos problemas, os problemas da sociedade, linkados com essas 4 frentes, mais as frentes do social, né? Então, tanto de diversidade, inclusão, quanto de well-being, outras frentes que a gente tem lá no social, mas hoje eu vou focar um pouquinho aqui no sustentabilidade, na parte mais voltada para o ambiental. Então, quando a gente pega essas nossas frentes de trabalho, elas estão linkadas com 15 das 17 ODSs, e a gente passa a trabalhar muito mais focado na cadeia a partir de 2018. Então, quando a gente começou lá atrás, em 2020, 20 anos atrás, a trabalhar, a gente focava muito dentro da nossa operação. E aí, quando a gente começou a expor e publicar metas públicas de médio prazo, a gente ainda se desafiava a buscar essas metas internas. Então, estava bem relacionado a reduzir o consumo de energia, reduzir a emissão de carbono dentro da operação, reduzir o consumo de água dentro da operação. Hoje, as nossas metas, elas envolvem a sociedade, envolvem a comunidade. Então, a gente expandiu os nossos objetivos para fora dos nossos muros. Então, dando um exemplo aí rapidamente das 5 metas que a gente vem trabalhando, quando a gente fala de água, obviamente a gente tem as métricas de evolução numérica do que a gente quer em relação ao consumo de água por cada litro de bebida produzida, mas mais do que isso, a gente quer que 100% das comunidades que a gente está inserido em áreas de alto estresse hídrico tenham melhoria quantificável de qualidade e disponibilidade de água. Então, a gente faz um trabalho que ele expande para, além de reduzir o consumo de água, da nossa pegada ali interna da operação, a gente quer monitorar a bacia hidrográfica que a gente está inserido nessas áreas de estresse hídrico, e hoje, na nossa zona, a gente tem 13 plantas que a gente considera em área de estresse hídrico elevado, e que a gente faz projetos junto com as entidades locais, junto com a comunidade, para fazer essa melhora das bacias hidrográficas. Então, a gente, dentro dessa plataforma, tem um programa que a gente chama de Bacias e Florestas, onde a gente atua principalmente em soluções baseadas na natureza, junto com algumas ONGs que já trabalham com a gente há bastante tempo. Então, principalmente aí WWF, TNC e Avina, estão aí com a gente há bastante tempo nessa jornada, onde a gente identifica as ações prioritárias da bacia, e aí, através de uma governança junto com as entidades locais, principalmente envolvendo o Comitê de Bacias, a gente implementa algumas políticas que podem ser baseadas, por exemplo, no pagamento de serviços ambientais para o produtor rural que está inserido no programa e que vai proteger as matas ciliares da sua propriedade rural.
e assim a gente garante uma melhora, por exemplo, relacionada à erosão. A gente também tem dentro do projeto educação ambiental, algumas frentes voltadas para práticas de melhor uso de solo e também ações voltadas a saneamento. Então, assim, saneamento público, ele está muito dentro da política de saneamento, que é uma responsabilidade do governo, mas quando a gente vai para saneamento rural, a gente fica descoberto, então o programa entra também possibilitando aí instalação de fossas e outras. Então, assim, para dar um exemplo do que a gente faz dentro de uma plataforma dessas, que vai muito além aí do que está dentro da operação da companhia. E quando a gente expande para as outras metas, todas elas hoje a gente olha muito além dos nossos muros. Então, para a agricultura sustentável, a gente quer que 100% dos nossos produtores diretos sejam capacitados, conectados e financeiramente empoderados. Então, a gente trabalha em várias frentes junto com todos os produtores diretos que a gente tem aí na nossa cadeia. Hoje eu vou entrar um pouco mais na de ação climática, então vou falar das outras duas para a gente passar e entrar para o nosso tema do dia. Embalagem circular, a gente quer que 100% dos nossos produtos sejam retornáveis e sejam feitas majoritariamente em material reciclado. Então, a gente tem várias frentes, hoje a gente já tem aí a embalagem do Guaraná, que há muito tempo, ela foi a primeira embalagem PET, né, 100% reciclada, e hoje a gente tem várias outras com um percentual altíssimo de material. Então a gente tem dentro do nosso time de desenvolvimento, a gente tem aí várias pesquisas para a gente conseguir trabalhar cada vez mais nessa meta, que, além dela, a gente tem uma ambição grande de zerar a poluição plástica, né? E aí, à frente de empreendedorismo, que a gente quer empoderar os nossos pequenos empreendedores com ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento, e aqui dentro a gente tem um programa, que é a Aceleradora 100+, onde a gente, todo ano, a gente faz ciclos onde a gente escolhe alguns projetos de algumas startups que a gente quer alavancar. Então, tem uma inscrição altíssima no ciclo da aceleradora. A gente faz uma banca onde a gente escolhe quais os projetos que estão mais linkados com os problemas que a gente quer resolver. A gente faz um projeto piloto ao longo de um ciclo, depois a gente premia e traz para dentro do nosso business aquelas que foram sucesso. Então, teste de hipótese, aquelas que são comprovadas, acabam virando aí também parte da nossa cadeia. E aí, quando a gente entra em ação climática, a gente quer que 100% da nossa energia comprada venha de fonte renovável. Hoje a gente já tem aí 100% da energia elétrica vinda de fonte renovável, e a gente ainda tem abastecimento por selo via IREC, mas a gente já tem contrato firmado para fazenda eólica e solar para nos atender a partir de 2025 para todas as nossas operações, mas hoje 100% da nossa energia elétrica comprada já vem de fonte renovável, então a gente já conseguiu adiantar o atingimento dessa meta que era para 2025, e aí a gente tem um desafio de reduzir 25% das emissões de carbono na cadeia de valor. Então, já aqui não está falando só do escopo 1 e 2, que é dentro da nossa operação, mas a gente está falando de todos os escopos, então envolve o escopo 3, que tem logística, tem agricultura, que tem packaging, que tem toda a nossa cadeia de valor. Então, quando a gente olha para tudo que a gente fez dentro das nossas operações, hoje é o menor pedacinho da pizza das emissões, então tem um trabalho muito grande para fazer dentro do escopo 3. E aí, o ano passado, a gente publicou nossa ambição de se tornar net zero em carbono na cadeia até 2040, e aí, para isso, a gente vem fazendo um esforço grande dentro das operações para neutralizar carbono nas nossas operações, né? O ano passado, a gente conseguiu já fechar e anunciar 2 grandes operações carbono neutro. Esse ano, a gente anunciou mais 4, então a gente já tem 6 plantas carbono neutro aqui no Brasil, e a gente tem aí um desafio ousado de neutralizar todas as emissões das nossas
das nossas operações até 2030 para ensinar a nossa cadeia também a fazer, né? Então, hoje a gente tem uma colaboração grande com o ecossistema, a gente já firmou, junto com vários fornecedores, um acordo de que eles estão juntos conosco nessa jornada, a gente tem webinars, a gente tem workshops, onde a gente troca conhecimento entre as empresas para a gente aprender juntos, porque ainda tem bastante desafio nessa jornada, né? As principais frentes que a gente tem de trabalho, quando a gente fala de escopo 1 e 2, que é o que está diretamente aí na minha responsabilidade, né, aqui no supply, a gente vem trabalhando em redução de consumo energético há bastante tempo, então, através de tecnologia, através de gestão, para poder reduzir desperdício, mas também reaproveitar ao máximo da energia que a gente tem dentro dos nossos processos. E aí, como uma segunda frente, a gente tem aí a mudança de matriz energética por energia renovável, que a gente já deu um grande passo em energia elétrica, em energia calorífica. A gente começou a migrar a matriz lá no início do século, então a gente começou a instalar nossas primeiras caldeiras de biomassa lá em 2003, 2004. Hoje a gente tem um bom percentual de energia renovável na matriz calorífica, mas ainda tem um desafio grande aí para a gente continuar essa jornada. Recente, a gente vem trabalhando para ter 100% do reaproveitamento energético do biogás que a gente gera nas nossas estações de tratamento de efluentes, então a gente gera energia elétrica ou a gente gera energia calorífica com biogás das estações. A gente já tem uma planta no Rio de Janeiro, onde a gente gera vapor com biogás gerado em aterro sanitário, então foi aí a pioneira. Como a gente ainda não tem, né, uma distribuição de biogás no Brasil, a gente fez esse piloto e essa planta ela roda com biogás que vem do aterro de Seropédica por caminhão. Então, foi super interessante, porque a gente reduz. Lá a gente já usava óleo vegetal, já era matriz renovável, mas quando a gente migra para biogás, a gente reduz ainda mais o fator de emissão. E o óleo vegetal, ele vinha de uma distância muito maior que o biogás vem, então também a gente ganha no escopo 3 ali, no transporte desse combustível. Então, são coisas aí que a gente vem aprendendo ao longo da jornada para matriz, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais das frentes de redução de consumo, porque aí, então, eu acho que mais aí no interesse aqui do webinar. E aí a gente tem muita coisa relacionada a treinamento, conscientização, para todos os temas ambientais, né? E aí, quando a gente fala de eficiência energética, a gente faz a nossa gestão tanto para calor quanto para energia elétrica. Então, a gente monitora e tem metas atreladas à redução de HIT, que é a redução do consumo de vapor nas nossas operações, e também a gente tem metas atreladas à redução de energia elétrica. Essas metas elas fazem parte do dashboard que a gente ranqueia as cervejarias, elas fazem parte das metas individuais da nossa liderança, então sustentabilidade também faz parte aí, da meritocracia, a gente é avaliado também nos KPIs aí de sustentabilidade. Aí tem ali embaixo um pouquinho do histórico recente de redução de consumo de energia total, então quando a gente soma energia elétrica mais energia calorífica, a gente tem uma taxa de redução de aproximadamente 2% ao ano, com as frentes que a gente tem de gestão e investimento. E, basicamente, a gente vem trabalhando forte para cada vez mais deixar esses processos autônomos, né? Então, até agora, entrando num detalhe assim, de energia elétrica, que está mais ligado aí com a nossa parceria com a Festo, que é relacionada ao sistema de ar comprimido, a gente trabalha forte para reduzir a pressão de trabalho. Então, ao longo dos últimos anos, a gente teve aí uma redução de mais de 13% na pressão de trabalho de ar comprimido na distribuição principal para os nossos equipamentos, né, para as diferentes áreas produtivas. A gente
tem esse target, né, de menor de 5,5 bar como uma meta de trabalho, que é um hurdle ali, uma métrica direcional para cervejarias trabalharem. Isso já gerou uma economia, né, de 1.700 kWh de consumo por dia em cada cervejaria. Então, é bastante significativo o trabalho, entrando ali no detalhezinho do ar comprimido, e para conseguir fazer isso, e aí vocês já podem expandir para todos os outros sistemas, né? Então não é diferente para vapor, para frio, para CO2, para todos os nossos outros sistemas. A gente monitora vários indicadores, onde a gente monitora a eficiência energética para a geração. Então, desde lá da nossa planta de ar comprimido, a gente monitora quantos quilowatt-hora a gente gasta para produzir cada metro cúbico de ar. A gente tem medição setorizada de ar por área, e em alguns principais equipamentos grandes consumidores. Sim, em algumas plantas a gente já tem essa gestão online, onde a operação lá da utilidades consegue identificar que tem algum desvio em alguma área ou em algum equipamento, e a própria área também faz essa gestão, e a gente consegue ter correção imediata de algum problema pontual, e a gente consegue, através desses dados históricos, avaliar onde estão as grandes oportunidades de ruptura, né? A gente tem rondas periódicas de vazamento, através de gestão de estanqueidade dos equipamentos, que são aí os maiores consumidores, mas também a gente tem já online alguns controles de diferencial de pressão em alguns pontos importantes do processo, então a gente consegue identificar também de maneira mais automática o que está acontecendo, e isso aí ajuda a gente a fazer gestão, né? Então, a primeira parte é medir e conhecer o seu dado para você conseguir trabalhar. Então, essa é a base do trabalho. E aí, daí, a gente foi criando as métricas de consumo por equipamento, e aí a gente consegue trabalhar buscando os benchmarks para reduzir pressão através das oportunidades. A gente identifica a oportunidade de utilizar booster ou reaproveitar a energia, tanto no sistema de geração de ar, quanto lá no consumidor, para a gente otimizar a pressão de trabalho e também não perder a energia que a gente gera na planta. Então, até mesmo a gente tem alguns pilotos onde a gente está buscando recuperar calor da geração de ar, então, dos equipamentos de geração de ar. Então, tem algumas frentes interessantes que a gente vem tentando aprender. E a gente tem, através desses dados, possibilidade de modular a cervejaria. Então, a gente sabe que vai ser produzido, a gente tem uma tendência de consumo esperado, e a gente consegue acompanhar se essa programação está acontecendo, quanto que a gente está desviando do que estava programado, para conseguir desligar algum consumo inapropriado, então fazer um shutdown adequado lá no consumidor, mas também modular a nossa geração de ar, para estar buscando sempre o ponto mais eficiente na geração. E tudo isso a gente trabalha sempre padronizando esse conhecimento através dos nossos sistemas de padronização. A gente tem alguns toolkits criados para melhorar a eficiência energética e fazer esse compartilhamento entre plantas. Então, eu trouxe aqui um exemplo do ar comprimido. Se tiver dúvida, a gente pode falar de outros sistemas, mas é só para dar um pouquinho do insight de como que a gente vem hoje fazendo essa gestão de eficiência energética nos nossos sistemas, para estar trabalhando para buscar aí cada vez mais os nossos objetivos de médio e longo prazo. A gente sonha na companhia, e o nosso propósito é sonhar grande para criar um futuro com mais razões para brindar. Então, ainda tem muita coisa para a gente aprender nessa jornada, mas a gente entende que a gente já vem fazendo bastante coisa aí junto com o nosso ecossistema, e que vai aí conseguir nos levar para o almejado net zero, né? Então, quando a gente fala de carbono, né, a gente quer reduzir consumo para ficar cada vez menos dependente do recurso natural, né? Porque você imagina, com toda essa corrida para o carbono, cada vez mais vai estar escasso
a energia renovável, combustível renovável, vai chegar num momento de escassez, que também vai acabar aumentando o custo, né, desses combustíveis, e a gente quer que a nossa jornada de carbono ela seja focada em descarbonização e não em comprar crédito de carbono, porque também isso vai custar muito caro no futuro. Então, falar de sustentabilidade, a gente fala de meio ambiente, mas a gente fala de sustentar o nosso business, né? Tem que fazer sentido para o business, para esse negócio não ser algo que a gente começa a fazer e depois se descontinua, né? Tem que ser algo que vai se perpetuar aí e que vai levar a gente a realmente estar brindando cada vez mais no futuro. É um pouquinho do que eu trouxe para dar aí a mensagem e abrir para a gente conversar. Muito bom, Renata, muito bom mesmo. Muito obrigado pela excelente explicação. E só comprovou o que eu falei, né? Vocês são grandes não só pelo tamanho, é pela missão e pelos valores que vocês têm. Realmente muito, muito gratificante poder participar aqui com você hoje. Bom, você falou tanta coisa, eu anotei tanta coisa aqui, como eu disse, parece uma aula, né? É muito interessante. Muito legal você falar dos pilares, né? Então você falou da agricultura, do clima, da parte de packaging também, e esses são os materiais. E você falou do empreendedorismo. Eu poderia dizer que o empreendedorismo, junto com a parte social, até que você mencionou, está ligado às pessoas, né? Eu acho que está vinculado com esse tema. E como que você sente hoje a parte de pessoas? Qual que é a dificuldade que você está tendo com relação à captação de pessoas que estão engajadas com esse tema, que conhecem o tema, que podem contribuir para vocês poderem melhorar e chegar nessa redução de carbono que vocês estão tanto almejando? O mercado está escasso, né? Assim, tem uma demanda crescente por profissional, assim, da área de ESG. Eu acho que tem hoje mais demanda do que oferta de profissional. E na companhia a gente acredita muito em formar o nosso time, né? Então, o que a gente tem feito é tentado desenvolver o nosso time para fazer um reskilling, um upskilling dos skills aí, das habilidades que a gente precisa para enfrentar esses novos desafios. Então, assim, eu também não era uma profissional conhecedora do tema de carbono, né? Nos últimos 2 anos, a gente fez uma imersão gigante para poder aprender muito mais sobre o tema. A gente trouxe pessoas de fora, na diretoria de sustentabilidade, a gente trouxe uma pessoa do mercado que é especialista em carbono, mas quando a gente fala de dentro dos nossos processos, de dentro das nossas operações, faz muito mais sentido a gente pegar o nosso time de especialistas em equipamentos, em sistemas, em máquinas, e colocar eles para pensarem junto com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, com o nosso time da cervejaria para buscar oportunidade, do que a gente trazer alguém de fora, né? Então, eu acho que tanto pela escassez que o mercado tem do profissional, mas também para a gente aproveitar o conhecimento técnico que a gente tem, então a gente vem trabalhando em desenvolver. O ano passado, a gente fez um curso personalizado para o nosso time. A gente colocou 40 pessoas do centro de engenharia e alguns potenciais também de cervejaria para aprender numa pós junto com a USP em energias renováveis. Então, até eu fiz a pós, assim, um ano inteiro de estudo para poder aprender de energia eólica, de energia solar, e a gente tem ido nessa linha, assim, tentar ao máximo desenvolver o nosso time, trazer mais skills que a gente não tem, fazer um reskilling, fazer um upskilling. Em alguns momentos a gente traz gente de fora, mas a gente tem também feito muito benchmark com outras empresas, com os próprios fornecedores. A gente tem aprendido muito junto, né? Ainda tem muita coisa para aprender. Muito legal, muito legal. Quando você fala trazer de fora, você mencionou a questão das startups, né, no projeto de empreendedorismo, que você falou do projeto 100+. Achei muito interessante isso. Você falou que tem a banca e vocês avaliam os projetos de acordo com aqueles que mais se adequam aos problemas que vocês querem resolver, e vocês premiam aqueles principais, os mais interessantes, e alguns deles você mencionou o termo nós trazemos para dentro,
O que é trazer para dentro? Só para a gente entender o que é isso. Vou dar um exemplo de uma startup que era bem pequenininha, assim, trouxe um projeto de monitoramento por imagem de satélite. Eles conseguiam monitorar. Aí eles trouxeram na apresentação do Demo Day lá inicial a possibilidade de monitorar, por exemplo, queimada, áreas degradadas. E a gente, a princípio, pensou em usar o piloto e fazer o piloto para entender o quanto que a gente estava melhorando em densidade florestal no programa Bacias e Florestas. E aí, a gente escolheu essa startup para a gente pilotar. E aí, ao longo do desenvolvimento inicial ali do piloto, a gente identificou que tinha uma oportunidade de, ao invés da gente olhar a parte florestal, que até já tem algumas empresas que fornecem isso, a gente queria tentar modelar por imagem de satélite, tentar identificar se a gente conseguia achar um algoritmo que identificasse a qualidade da água. Então, a gente já vem monitorando a água das bacias que a gente trabalha há vários anos, então a gente tem os laudos, né, de laboratório externo que a gente coleta de vários parâmetros, e aí com esses dados e com o histórico de imagem de satélite que a startup tinha, a gente foi tentando achar um modelo matemático para poder fazer através de imagem, porque ao invés de a gente ter um monitoramento semestral da qualidade de água, a gente poderia ter online. E aí, hoje a gente fez o piloto, hoje a gente já está com a startup trabalhando em 2 dos nossos grandes projetos e com uma tendência grande de expandir. Então, ela ganhou, ao final do piloto, ela ganhou como a vencedora em Spectral, e hoje a gente tem aí já rollout do piloto, né, em alguns das nossas bacias. Então, é um exemplo de como que a gente traz para dentro, né? Mas vocês, só para entender, vocês compram parte da startup e vocês atuam com eles como fornecedores? Não, eles, hoje eles estão como fornecedor. A gente tem um exemplo da Lemon, que é uma rodada mais anterior, que é uma startup que nos ajuda a levar energia renovável, né, para pontos de consumo, começou com os nossos CDDs, depois foi para os pontos de consumo, pontos de venda, e hoje a gente tem uma participação, mas na maior parte das vezes entra dentro do nosso ecossistema de fornecedores. Muito legal. E eu tinha feito exatamente, eu tinha anotado aqui para te perguntar como que vocês monitoravam a erosão, a contaminação do projeto Bacia Hídrica. Eu tinha feito exatamente essa pergunta, você já me respondeu com a resposta da startup. Muito legal. Tem algo... mas aí a startup, ela tá em 2. Ela tá em 2. A gente monitora em cima do IQA, que é o Índice de Qualidade de Água. Então, para definir qualidade, a gente monitora através do IQA, que aí tem uma somatória de parâmetros que identificam ali se a qualidade de água é regular, boa, ótima, ruim. E aí a gente almeja que a gente vai melhorando a qualidade. E disponibilidade, a gente monitora a parte volumétrica mesmo da bacia, né? Muito bom. Você mostrou um caso prático de redução ali do consumo energético, né? Então, aquilo é redução de custo na prática, né? Então, é uma das perguntas que eu tenho e queria falar para você. Tem mais algum outro tipo que você poderia mencionar, além daqueles que você mencionou e que é significativo para vocês? Eu pergunto isso para que as pessoas que estão aqui, que são empresas que estão querendo aplicar e etc., para que eles possam já ouvir de quem já está fazendo muito bem feito e que eles possam também se espelhar em vocês. O que eu citei de reaproveitamento de biogás da ETEI, ele é significativo, né? Você já tem o combustível dentro da tua operação, para quem tem sistema anaeróbio para tratamento de efluentes, né? Principalmente em empresas e indústrias que geram efluente mais orgânico, na grande maioria optam pelo tratamento anaeróbio, que gera biometano, né? Gera biogás, a maior parte do biogás é biometano, que é um
combustível muito equivalente ao gás natural. Então, a gente vem aí investindo para reaproveitar 100% do biometano gerado internamente. Isso tem uma contribuição importante, assim, apesar de não ser aplicável para todas, né? E tem várias. Legal. Eficiência de produção de qualquer energia, né? Então, eu citei ali de ar comprimido, que a gente monitora quilowatt-hora por metro cúbico de ar gerado, e aí a gente consegue entender como que o que a gente está fazendo lá no ponto de consumo está realmente impactando aqui no consumo energético. A gente faz isso para a usina de beneficiamento de CO2. Então, a gente monitora quilowatt-hora por tonelada de CO2 produzido. A gente monitora isso para geração de vapor. E a gente, dessa forma, a gente consegue fazer o time pensar em novas oportunidades, né? E troca de calor, assim, troca de calor a gente já tem há muito tempo na companhia, mas ainda sempre tem oportunidade, né? De usar ali onde você ainda tem calor sendo, né, despendido, jogado aí para a atmosfera, que você pode reaproveitar para aquecer ou pré-aquecer alguma outra frente, para você ganhar um pouco na tua produção de vapor, por exemplo, ou para diminuir num consumo. E a mesma coisa para o frio. Então, bastante atuação em reaproveitar as energias térmicas que a gente tem aí no processo produtivo. Muito legal. Puxando a sardinha, né, a brasa para nossa sardinha, você falou lá da questão da redução dos vazamentos e tudo mais. A energia pneumática é uma energia como qualquer outra, e o ponto dela é que quando ela vaza ninguém vê, ela vira ar, né? O ar comprimido ele é ar, e quando ele sai ninguém vê. Então ele realmente é um vilão, e ao mesmo tempo é uma das energias muito utilizada na indústria, porque ele tem seus benefícios também. É muito legal saber que vocês monitoram e que vocês têm esse KPI da redução por utilização, porque eu vejo muitas empresas falando da redução, e quando você tem uma parada de fábrica, por exemplo, você reduz o vazamento, é óbvio, porque você não tem a produção operando e você tem o ar desligado. Então, você concorda? Eu acho que sim, mas eu vou perguntar para você, eu queria que você explorasse um pouquinho esse tema. A questão de ter KPIs inteligentes, KPIs que meçam aquilo que você realmente necessita. Não só a redução, como é o caso que eu mencionei, mas sim a redução pela utilização. Se você concorda, como que vocês pensam para trabalhar nesses KPIs? O que a gente faz é tentar achar qual é o melhor indicador para cada equipamento, para cada área. A gente desdobra isso por áreas. Então, assim, no passado, a gente monitorava muito pelo time de utilidades, que não é o consumidor. Então, hoje a gente tenta desdobrar IVs através de uma análise que a gente chama de árvore de ICs e IVs, que vai lá desde o IC, que é esse que a gente monitora lá na utilidade de quilowatt. Vamos falar do ar comprimido ainda para a gente aproveitar o exemplo do quilowatt por metro cúbico gerado, vai ser impactado pelo que a minha área de processo ou a minha área de invase vai estar fazendo lá na área produtiva. E aí lá no sistema de gestão, na rotina daquela área, tem os IVs, que são os IVs que vão impactar nesse grande C, né? Então, é sempre um desafio de achar qual é o melhor IV, né? E aí a gente fala muito que se o IV está controlado e que ele está verdinho ali, e está sempre verdinho, ou você tem uma oportunidade de aumentar o range, né, do target que você almeja, ou está na hora de mudar o IV, porque ele já virou um IV de saúde, e aí talvez a gente pode pegar aquele IV e trazer para um sistema automático ali que vai monitorar ele, e que se ele tiver algum desvio, uma tendência de desvio, ele vai gerar um alarme, e aí eu vou tratar por condição, né? E aí eu posso mudar para um outro IV, que é um IV que eu tenho a oportunidade de trabalhar em cima. Então, para cada cervejaria, talvez, dependendo da maturidade da gestão
né, e do momento daquela cervejaria, eu vou ter IVs diferentes. E eles vão fazer talvez sentido para uma e não vão fazer sentido para outra. Então, a gente tem uma troca de experiência mensal, que aí as cervejarias elas trocam algumas dessas práticas e um pouco dos novos IVs, do que ela está fazendo naquele momento e tal, e a outra vai pegar, se for aplicado, se for o momento para aquela operação, né? Mas tem alguns de saúde que já são os default, então, por exemplo, sistema de frio, pressão de sucção, pressão de descarga, esses são default e são os que a gente chama de IVs de saúde, né? Mas talvez em alguma cervejaria que está com aquilo ali um pouco descontrolado, que tem uma oportunidade grande, talvez ele acaba sendo um IV de ruptura também. Então, ela vai ter lá no sistema de gestão dela para buscar a oportunidade, mas para a grande maioria já é um IV que a gente entende que ele tem que ser monitorado, porque se ele tiver uma tendência de desvio, significa que eu tenho algum problema de eficiência do sistema, ou alguma limpeza que eu preciso executar, ou alguma manutenção que a gente precisa olhar, mas aí a gente tem essa gama de IVs que no toolkit a gente identifica como de saúde. Mas o que a gente quer que a turma olhe no dia a dia são os IVs de ruptura, aqueles que eu tenho oportunidade de evoluir, né? Porque senão eu vou ficar com o meu KPI no mesmo patamar que eu estou, não vou mudar de lugar. Muito bom mesmo. Bom, eu tenho mais um monte de perguntas. Depois da conversa, então, vai me surgindo um monte de ideias aqui, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu tenho um pensamento que todo mundo pode contribuir para o mundo, né? De uma certa forma. E a gente pode começar isso em casa. E só uma curiosidade, na minha família, a gente faz desde que eu nasci, eu me lembro disso, desde que eu me lembro como criança, a gente faz a coleta seletiva, mesmo quando não existia nada no mundo. A gente já fazia separação e doava, a gente fazia alguma coisa com os recicláveis, etc. Que dica que você dá como uma empresa, né, como um representante de uma empresa tão expressiva e com tantas boas iniciativas que vocês estão fazendo para essa área de sustentabilidade, para empresas que ainda estão bem no comecinho ou não fazem nada? Que dica você daria para eles começarem? E aí já peço para você se despedir, fala suas palavras finais, que aí a gente vai continuar com o Gustavo da Nestlé. Vou dar duas. Uma que tudo começa com medir, né? Tem que conhecer o problema. Se eu não conheço o problema, não tenho como atuar no problema. Então, de certa forma, o que a gente mede, a gente controla e a gente faz gestão em cima e gerencia. O que a gente não mede, a gente não controla. Então, a gente também na companhia ainda tem algumas plantas onde a gente tem bastante oportunidade de medição. Então, a gente vê o quanto que a medição setorizada e conhecer o dado é importante para fazer gestão, e a gente ainda também tem um caminho em algumas plantas, porque a gente tem plantas em diferentes níveis de maturidade. Então, acho que essa é a primeira dica, meçam para poder entender e conhecer o problema. E a gente tem e aí está disponível no site da Ambev, a gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu que ela reúne as melhores práticas que a gente aplica na companhia, que qualquer uma empresa pode pegar e pode usar gratuitamente. Então, tem uma ferramenta que chama Save E, que é a ferramenta para energia. Também tem a Save H, que é para água, onde a empresa consegue acessar, ela tem que preencher algumas informações específicas ali da empresa para poder ter um diagnóstico. E aí a própria ferramenta, através do diagnóstico, indica algumas ações e algumas iniciativas para começar o trabalho. Então, acho que não está muito difícil aí para começar, né? Excelente dica. E eu já vou me comprometer a enviar o link dessas ferramentas já no nosso agradecimento de quem participou aqui no workshop. Ótimo. Tá bom, obrigada pelo convite. Espero que tenha contribuído aí um pouquinho para esse dia, mas principalmente para a gente ter cada vez mais brindes futuros, né? Porque tem que todo mundo estar junto aí nessa jornada e nessa ambição para realmente a gente conseguir, né, neutralizar carbono no mundo. Vamos neutralizar o carbono e nesse momento vamos brindar. Ótimo. Muito bom, Renata. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Bom evento. Obrigado para nós. E agora, mudando de assunto, mas um tema também extremamente relevante para os dias atuais,
Eu convido o Gustavo Moura. Vamos ver se ele está aí. Está aí Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gustavo. Ele é o EIA Market Manager da Digital Transformation Program Manager da Nestlé. Gustavo, ele ensina e estimula as pessoas a aprenderem e aplicarem novas tecnologias no ambiente industrial. Está liderando o programa de transformação digital para a divisão técnica da Nestlé Brasil e, para tal, aplica conceitos de gerenciamento de mudança, usa modelos de machine learning para otimizar os processos industriais, promove o empreendedorismo e, através de inovação aberta, soluciona desafios. Como engenheiro eletricista, PMP e cientista de dados, o que mais gosta na sua profissão é trabalhar em projetos desafiadores e entregar soluções criativas. Deve ser bastante desafiador mesmo, porque com tanta competência e tantas áreas diferentes no seu currículo, é realmente interessante poder trabalhar com essa criatividade e chegando em soluções industriais. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. O tema digitalização ele vem crescendo fortemente. Na pandemia a gente viu uma mudança, inclusive na parte de como as pessoas lidam. A gente está aqui num webinar que não era tão comum, né? Já não era tão disseminado como é hoje. E agora eu gostaria de passar a palavra para você, já te agradecendo, e para depois da sua apresentação a gente voltar com um bate-papo e explorar um pouquinho o tema. Perfeito. Eu agradeço aí o convite, a oportunidade de estar compartilhando um pouco da experiência de transformação digital que a gente está fazendo aqui na Nestlé. E acho que você resumiu bem aí, são muitas competências, tenho aí mais de 10 anos de trabalho sempre na indústria de alimentos, então nesse período eu pude acumular aí algumas experiências, aprender um pouquinho em como conduzir e lidar com algumas situações. Então, eu preparei um material para falar um pouquinho como a gente está conduzindo a transformação digital aqui na Nestlé, comentar alguns cases em que a gente está se fazendo valer do uso de dados e inteligência artificial para otimizar os nossos processos. E aí eu vou conduzindo aqui a apresentação e no final a gente abre um momento aí para a gente também bater um papo e tirar algumas dúvidas. Vocês já conseguem ver a minha tela? Sim, estamos vendo, Gustavo. Ótimo, então vou dar sequência aqui. Então você já fez aí a minha apresentação, então eu vou pular essa parte. Deixo aqui também o meu contato, caso alguém queira entrar em contato comigo, tá aí o meu contato do LinkedIn para a gente continuar a troca de informações e experiências além do webinar. Falando um pouquinho da Nestlé, essa parte de inovação está no DNA da Nestlé desde que a Nestlé nasceu. Então, a Nestlé é uma empresa suíça, começou as atividades lá em 1867, veio para o Brasil em 1921, então a empresa no Brasil completou 100 anos no ano passado. A empresa começou lá com Henri Nestlé desenvolvendo a famosa farinha láctea para endereçar um problema de desnutrição infantil. E durante esse centenário da Nestlé, a inovação é algo presente, até para ajudar a ilustrar isso lá em anos de 1929, quando teve o grande problema, o crack da bolsa, e que você tinha um problema de estoque de café aqui no Brasil. Então, o governo brasileiro entrou em contato com a Nestlé e pediu suporte que poderia ser feito para poder aumentar o tempo de vida útil daquele café. E aí, de pesquisas da Nestlé, foi feito, então, o Nescafé. E o Nescafé, que é o café solúvel, até hoje ele é mantido o nome em português, então é uma marca global, está em diferentes países em que a Nestlé tem operação. O nome foi mantido em português e dali uma inovação. Então foi desenvolvida toda uma tecnologia para que se pudesse ter o café solúvel e aumentar o tempo de uso desse produto. Perdão. E isso é uma marca
da história da Nestlé. E mantemos isso muito forte até hoje. Boa parte dessa inovação agora a gente está vivendo e fazendo valer através da transformação digital. E a gente está muito feliz, como foi comentado logo na abertura, a Nestlé foi premiada como a empresa mais inovadora. Nós ganhamos na categoria de alimentos e bebidas e também na categoria geral. Então, assim, para a gente é um motivo de orgulho poder ser vista como uma empresa inovadora, estando à frente até de empresas que estão na área de mineração, aviação. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo e nos motiva a cada vez mais continuar nessa jornada de inovação. E falando em inovação e já fazendo um link aí com transformação digital, então eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como que a gente está conduzindo o programa de transformação digital aqui dentro da manufatura, no que toca a respeito aí às fábricas que fazem toda a produção dos produtos aqui no Brasil. Todo o programa, a gente nomeou ele de Fábricas Conectadas, tá? E esse programa ele tem aí 3 grandes alicerces, que são os nossos princípios para promover essa transformação. Então, o primeiro grande princípio, a gente colocou as pessoas no centro. Mais à frente eu vou falar um pouco disso também, de como a gente está tendo um cuidado de formar e complementar as competências das pessoas. A gente acredita que se as pessoas não estiverem envolvidas nesse processo, ele não ganha o engajamento necessário. As pessoas são parte central, seja para propor novas ideias, fomentar o intraempreendedorismo, seja para também construir e desenvolver aquilo que a gente está propondo de transformação digital. Tem o aspecto de colaboração externa. Então, hoje nós temos um centro de inovação e tecnologia dentro do Parque Tecnológico com um princípio muito claro, com um propósito muito claro de estar muito bem integrado com o ecossistema externo, principalmente ecossistema de inovação. Então, a gente hoje já está conectado a diferentes startups, lançando chamadas de inovação. Então, é algo que a gente está praticando verdadeiramente a inovação aberta. E toda essa transformação ela tem que estar orientada a negócio. Então, aquilo que eu falo, a gente não pode colocar a tecnologia por colocar, ou tem que ter um propósito. A gente tem que ter claro que a tecnologia é um meio e que a gente está se fazendo valer dessas novas tecnologias para poder otimizar custo, flexibilizar a produção, enfim, tornar o nosso processo produtivo ainda mais ágil, competitivo, eficiente, tá? E até para que vocês tenham uma noção do que a gente tem feito até agora, o programa de transformação digital da Nestlé começou ali em meados de 2018, então já estamos em 2022, então tem 4 anos que a gente está nessa caminhada. Nesse período a gente já deixou o que a gente tem chamado de linhas conectadas, então são linhas em que a gente tem acesso em tempo real todas as informações de performance, consumo de energia, alguns controles de qualidade. Então, nós conectamos várias linhas, temos essas informações de uma maneira amigável e fácil, tanto para a equipe gerencial quanto para o operador que está no chão da fábrica. Ele consegue acessar essas informações de uma maneira amigável com tablets ou mesmo televisores que a gente colocou em pontos estratégicos da linha. Nós fizemos um trabalho de base muito importante de LAN redesign das fábricas, então não adianta eu falar que eu quero ter uma fábrica conectada e não tenho nenhum sinal de Wi-Fi ou uma conexão condizente. Então, nós fizemos um trabalho de base, criamos os alicerces para construir essa transformação, fazendo um LAN redesign. Então, a gente se propõe, ok, eu tenho os servidores, eu tenho a conectividade, eu tenho a velocidade de internet adequada para aquilo que eu estou propondo fazer. Usamos robôs colaborativos e robôs coexistentes para automatizar alguns processos de final de linha, principalmente posições onde você tinha ali um baixo valor agregado. Estamos usando veículos, os AGVs, né, os veículos autônomos para movimentação de
de produção ou produção intermediária dentro dos nossos sites. Estamos fazendo uso de processos de controle avançado para poder otimizar a automação das nossas linhas, modelos preditivos utilizando inteligência artificial para indicar o melhor momento de fazer uma intervenção ou iniciar a limpeza de uma linha, e também temos as nossas impressoras e estamos fabricando várias peças aí de impressora 3D para manufatura aditiva. Então, assim, isso aqui é só uma parte, a gente está fazendo muita coisa, todas as nossas 14 fábricas do Brasil estão super engajadas e a gente está avançando super bem nesse programa de transformação digital. E falando em transformação digital e aterrissando, entrando um pouco mais no que é o escopo principal, que foi o que vocês me convidaram para falar, que é como a gente está utilizando a inteligência artificial, como que a gente está utilizando os dados a favor da produção. Então, antes de eu falar disso, eu trouxe aqui um gráfico do Gartner, que eu acho que ele exemplifica muito bem essa jornada de maturidade de trabalhar com os dados. Então, eu tenho ali desde a primeira camada, que é a descritiva, ou até ali a camada 2, o diagnóstico, que é, ok, o que aconteceu? Então, eu tenho ali algumas informações. Geralmente, quando você está no passo 1 ou no passo 2, é o que eu falo, é olhar para retrovisor. Geralmente você vai ter informações da linha ou informações do processo, do que aconteceu, do que se passou no dia anterior, ou em alguns casos vão ser KPIs que vão ter fechamento quinzenal ou mensal. Então, assim, pior ainda, você vai estar olhando para um passado distante e às vezes você já deveria ter tomado uma ação muito antes para poder fazer a correção do problema. Então, quando eu estou na camada do descritivo, do diagnóstico, eu estou olhando para trás, eu estou compilando e analisando dados de uma situação futura. Quando eu vou para a camada 3 ali, do preditivo, a partir desses dados que eu coletei e a partir de uma análise do meu histórico, eu já consigo, de certa forma, identificar tendências e até dizer o que vai acontecer a partir de um padrão identificado. Então, se eu percebo, sempre que essa máquina faz isso, eu tenho tal reação nessa variável, logo eu tenho essa consequência. Então, se eu identifico esse padrão e eu estou monitorando esses dados em tempo real, eu consigo predizer, eu consigo fazer um modelo ali preditivo que vai me dizer o que vai acontecer. E aí, avançando para a camada 4 e 5, é o prescritivo, ou seja, eu não só sei o que vai acontecer, mas eu já começo também a tomar algumas ações para corrigir um eventual problema futuro. Então, se eu já sei que com essa tendência a probabilidade de acontecer tal evento é X, então eu me antecipo e começo a fazer diagnósticos ou até corrigir alguns set points dentro das malhas de controle para que eu tenha uma ação prescritiva, ou seja, eu já me adianto ao que vai acontecer. Então, assim, isso é uma maneira um pouco mais didática da gente explicar os níveis de automação e como os dados são importantes para que isso aconteça. Então, primeiro ponto para qualquer empresa que fala, eu quero começar a fazer uma transformação digital, eu quero começar a ter tomada de decisões baseada em dados, ou eu quero ter modelos preditivos, ou eu quero ter a ajuda da inteligência artificial para me guiar em um processo. O primeiro ponto é o seguinte, você precisa ter dados. Dados é a base de tudo. E aí é o que eu sempre falo. Ter dados é bem diferente de ter informação. Porque, por exemplo, se eu chego aqui e falo para você, 23, e aí? O que isso quer dizer? É um dado, 23, mas e aí? 23 graus, 23 quilômetros, 23 metros, então, é o que eu sempre falo, ter um dado solto não adianta, eu preciso ter esse dado, entender com que metadado, com que contexto eu tenho esse dado, eu tenho que ter certeza se esse dado é um dado confiável, então, primeira coisa, quem quer avançar nessa jornada, precisa ter um cuidado especial em como que eu estou tratando, como eu estou coletando,
classificando, categorizando, em alguns casos até transformando esse dado para então fazer uso dele para criar esses modelos. E um outro ponto super importante é a parte do treinamento e capacitação de pessoas. Se eu não tenho pessoas capacitadas para poder manusear, usar esses dados e também pessoas que conheçam do processo que eu quero otimizar, dificilmente eu vou conseguir ter insights relevantes. Porque, assim, tirar insights eu acho que todo mundo consegue, só que insights que são óbvios, logo eles têm baixo poder de impactar as operações, eles não vão gerar tanto valor agregado para a tua operação. Agora, quando você, analisando dados, consegue tirar correlações complexas, consegue entender situações complexas e usa disso para poder antecipar reações e otimizar o teu processo, aí sim você consegue trazer valores, agregar, movimentar. Então, isso só é possível se eu tenho pessoas que entendem, que conhecem dos processos, trabalhando junto com a equipe de dados. Inclusive, um caminho que foi uma escolha que a gente fez aqui na Nestlé, hoje a gente tem mais de 25 modelos preditivos baseados em modelos de machine learning rodando em nossas operações, e todos eles foram construídos internamente, ou seja, são técnicos de automação, são eletricistas de fábrica que a gente deu treinamento, capacitou, e hoje eles são capazes de abrir o historizador, olhar os dados que eles têm dentro da fábrica e a partir desses dados começar a propor modelos e situações que vão otimizar a operação. Então, treinar as pessoas e capacitá-las para participar desse, o termo clichê aí, indústria 4.0, legal, mas você tem que ter as pessoas engajadas nesse processo para poder fazer tudo isso acontecer. E aí, para não ficar só no discurso, eu trouxe aqui 3 cases para poder compartilhar com vocês e para ficar mais fácil entender como que a gente está fazendo uso desses dados para poder tirar vantagem competitiva. Então, um primeiro caso é de um forno. A gente tem, então, vocês devem conhecer aí os nossos biscoitos, Passatempo, Bono. Então, nós temos aí vários biscoitos. Na fábrica, para poder assar esses biscoitos, nós temos fornos. Alguns fornos chegam até mais de 120 metros de comprimento. E esses fornos são a fonte de energia deles é o gás natural. E aí a gente sempre tem a preocupação tanto para reduzir consumo, mas também para otimizar os nossos processos. E aí sempre tinha aquele dilema, como que a gente pode otimizar o consumo de gás nos fornos que assam os biscoitos. E aí nós coletamos vários dados desse processo e analisando os dados nós chegamos numa solução bastante interessante. Nós chegamos à conclusão que em determinadas situações em que eu ia fazer troca de produto ou algum setup, dependendo do setup que eu ia fazer ou a troca de produto, era mais vantajoso eu manter o forno ligado em chama mínima a desligar o forno, fazer todo o setup para troca de produto e religar o forno. Então, assim, por vezes, você está falando besteira, não faz sentido. Desligar o forno com certeza vai economizar mais gás. Mas não, a partir da análise de dados, ficou muito claro para a gente que em determinadas situações era preferencial eu pôr o forno em chama mínima, modular os exaustores do forno e manter o forno ligado durante uma troca de produto, que com isso eu conseguia reduzir o tempo de setup e gastava menos gás nesse procedimento. E aí o gráfico que está à direita da tela mostra justamente isso. Então, em um período de 4 meses, desde que a gente começou a analisar os dados, implementar as melhorias, a gente conseguiu aí promover uma redução, caiu aí quase para metade o consumo de gás, e nesse mesmo tempo a gente aumentou a produção. A gente saiu ali de uma média de 109 toneladas para 125 toneladas, com uma redução expressiva no consumo de gás. E como que a gente conseguiu isso?
analisando os dados e tirando esses insights e refletindo isso em uma boa prática de produção. Outro exemplo que eu trouxe aqui também para compartilhar com vocês, nós temos os processos de secagem, seja a secagem de leite em pó ou a secagem de leite ou a secagem de café. E nessas torres de secagem, nós temos uma parte do processo, você tem ali um multiciclone que recebe um pó, que ele é um pouco mais fino, porque ele volta para a torre de secagem para ser reaglomerado, então você chegar o pó dentro daquela característica que você quer. E nós tínhamos, às vezes era recorrente, um problema da tubulação, entupimento dessa tubulação que estava passando ali na saída do multiciclone. Para ficar fácil de todo mundo entender, eu acho que todo mundo já fez a experiência de pegar o dedo molhado e colocar, por exemplo, numa lata de leite em pó. O pó gruda ali no seu dedo. E nesse processo, às vezes, por um pouco que você tivesse uma variação na umidade, ou às vezes por uma questão até de fator externo, a umidade externa do dia está um pouco diferente, então esse pó, às vezes um pouco mais úmido, ou uma pequena variação na temperatura, ele poderia ir acumulando na parede da tubulação até o ponto de eu ter entupimento. E aí, quando eu tenho entupimento, você tem que parar toda a torre, é um processo bem demorado para poder tirar, limpar. Então, nisso você perde produção, você acaba perdendo um pouco de produto, tem todo o consumo energético adicional, porque imagina, eu estou com todo o sistema pronto, ligado, aquecido, tive que parar tudo para limpar. Quando eu vou retomar, eu tenho que reaquecer tudo isso. Então, nós coletamos mais de 45 variáveis diferentes do processo de secagem que nós temos historizadas, que são ali coletadas a cada segundo. Nós analisamos essas 45 variáveis. A partir da análise exploratória dos dados, nós entendemos aquelas 12 variáveis que tinham maior influência nesse problema. Rodamos alguns modelos. Na sequência, otimizamos e identificamos 8 variáveis principais. E hoje a gente fica monitorando em tempo real essas 8 variáveis. Nós temos esse gráfico que fica disponível para o time de operação. E aí, a partir do momento em que você tem um descolamento entre o que era previsto pelo modelo e o que está acontecendo efetivamente na linha, a gente já solta um alerta para o operador falando, olha, há uma chance real de você ter um entupimento nesse trecho da tubulação. Geralmente, esse alerta ele é emitido entre 15 e 20 minutos antes do evento acontecer, então o time de operação tem o tempo hábil para poder agir e reverter o problema. Então, com isso, a gente consegue aumentar a performance industrial, eliminar perdas por paradas não planejadas e otimizar o nosso processo. Então, isso aqui é um exemplo. Nós estamos aplicando modelos igual a esse, por exemplo, para indicar o melhor momento para poder fazer a limpeza dos evaporadores. Nós temos outros modelos para poder indicar otimizar o controle em alguns processos de dosagem. Então, como eu disse, nós temos mais de 25 modelos diferentes e construindo outros. Eu acho que é uma jornada que não vai acabar tão cedo e cada vez mais estão tendo novas alternativas para a gente continuar nessa jornada. E um último exemplo que eu trago aqui é o Centro de Operações Integradas que nós construímos na fábrica que produz o leite ninho lá em Tuiutaba, em Minas Gerais. Então, nessa sala, nós centralizamos toda a operação da fábrica. Então, desde a recepção até o produto saindo lá na máquina de invase, é controlada dessa sala. Nessa sala, os operadores têm acesso a todas as informações vitais da operação em tempo real. Nessa sala tem 8 modelos de inteligência artificial rodando em tempo real que vão dando alertas para os operadores do que eles devem fazer. E um outro ponto muito interessante de ter essa operação integrada. Então, o operador da torre de secagem, o operador da recepção e o operador de serviços industriais estão juntos na mesma sala. Então, a comunicação flui muito melhor. Então, casos que no passado acontecia do
do operador da torre de secagem ligar lá para o pessoal da utilidade, ó, já deixa aí a caldeira preparada, pode mandar vapor que eu vou partir a linha. Ok, e aí passava-se 10, 15, 20 minutos e nada da linha partir. Hoje, todo mundo trabalhando na mesma sala, a gente reduziu todos esses ruídos de comunicação. E uma outra coisa muito bacana, o operador de recepção hoje consegue entender muito melhor como que as operações dele afetam a etapa seguinte do processo, e sem contar que com todas essas telas e informações, a gente consegue ser muito mais assertivo e ágil na tomada de decisão. E para finalizar aqui, eu queria falar um pouquinho para vocês do CIT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia. Nós temos um escritório dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos. O objetivo de ter esse escritório é justamente ter um vínculo muito próximo de startups, empresas que estão desenvolvendo soluções disruptivas e também ser um local propício para a gente trazer aqueles desafios que são mais complicados e compartilhar com o ecossistema externo. Quem pode trazer maneiras diferentes, maneiras inteligentes para a gente resolver esses problemas. Então, se vocês estiverem interessados e quiserem saber o que tem de desafios de inovação que a Nestlé está propondo, ou até mesmo, eu sou uma startup, quero oferecer os meus serviços para a Nestlé, então eu estou deixando aí o QR Code, tem o site também para vocês poderem se conectar com a gente acredita muito, estimula a inovação aberta, a gente está já conectadas com muitas startups. Nesse momento eu tenho só a divisão técnica, não estou falando nem das outras áreas da empresa, então apenas aqui a área de manufatura, a gente tem neste momento 23 projetos diferentes rodando com startups. Então, se você identifica que tem aí uma oportunidade, por favor, conecta com a gente, que a gente quer estar muito perto desse ecossistema de inovação. Agora eu abro aí o espaço para responder eventuais dúvidas que tenham vindo da audiência e até mesmo as tuas dúvidas aí. Muito bom, Gustavo. Excepcional. Foi uma aula espetacular. E eu fui anotando perguntas e aí no slide seguinte você já ia respondendo as dúvidas. Foi muito interessante. Que bom. Muito legal. Eu gostei muito que você trouxe 3 exemplos, e os 3 exemplos falando das 3 fases, né? Um olhando a questão de dados, que é a central de monitoramento, então é o ser humano olhando as coisas que estão acontecendo, e a questão da comunicação que você falou, eu fiquei impressionado. Quem dera que todas as empresas conseguissem fazer algo assim que integre, que faça todo mundo perceber a sua importância no processo, né? Muito interessante. Depois você falou da questão do forno, falando da predição, da predição, né, e dando insights para resolver, e do entupimento, que aí é realmente predição e vai acontecer e ainda não está entupido. Com relação a isso, já no entupimento e já falando dessa parte de predição, existe algum que já está na fase prescritiva? Que vocês já estão agindo antes da coisa acontecer? Sim, já tem algumas coisas que a gente está fazendo. Por exemplo, nós temos os controles avançados de processo, em que, por exemplo, a gente consegue antecipar qual que vai ser a umidade final de um processo de secagem. Então, antes, como que eu vou dizer, com 15 minutos antes do produto estar pronto, eu já, a partir da análise das variáveis, eu já sei qual que vai ser provavelmente a umidade final daquele produto. Então, nós colocamos diversos feedbacks na malha de controle e o sistema já se autoajusta para a gente chegar no target de umidade do produto final. Então, hoje eu consigo ter processos de secagem aí, que a umidade final do meu produto tem um desvio padrão inferior a 0,03, 0,5. Então, assim, é impressionante. E a gente não para aí, tá? A gente continua avançando nessa agenda. No último mês, nós conseguimos completar todo o processo de gêmeo digital da nossa fábrica de Dolce Gusto. Então, desde a entrada do café verde até a cápsula pronta,
eu consigo rastrear de ponta a ponta todos os dados, e agora a gente está rodando N simulações e aprendendo um monte de coisa. O que eu posso te dizer é o seguinte, a partir desses aprendizados, dessas simulações, do que o café verde chegar lá na fábrica, a partir de algumas análises de café, eu já vou saber o que eu tenho que fazer no processo de torra do café, no processo de moagem, para eu ter a cápsula perfeita lá na ponta. Muito bom, muito legal. Tem uma pergunta aqui do Audi, ele pergunta se o centro tecnológico é aberto para visitação, ou a interação é só pelo site. Sim, é aberto. O Parque Tecnológico lá de São José, ele é aberto ao público. Claro que quando você chegar lá na portaria do parque, eles vão perguntar seu nome, o que você está fazendo ali, mas sim, o parque é aberto, a gente está lá, então, e não é, e é comum, tá? Por exemplo, na semana retrasada eu estava lá, e aí veio uma pessoa nos procurar e a gente recebe, porque o intuito da gente estar no Parque Tecnológico é justamente esse, da gente estar muito perto desse ecossistema, compartilhar experiência com outras startups que estão lá, compartilhar dificuldades de inovação. Então, sim, e além do site, se você quiser passar lá, estamos no bloco 2 do Parque Tecnológico. Passaremos essas informações, inclusive, no agradecimento com o endereço do site e o endereço do local, então, para toda a audiência. Obrigado. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Marcelo também, que ele pergunta, no processo de transformação digital, quais são os principais questionamentos que são feitos e os pontos de maiores tensões que aparecem no processo? Tá. Questionamento, aí ficou bem amplo, né? Pode ser um questionamento de negócio, pode ser um questionamento de processo. Então, não sei se dá tempo dele complementar a pergunta, que eu consigo responder bem certinho o ponto que ele trouxe. E o segundo ponto que ele colocou foi? Das tensões, mas eu acho que é nesse sentido, do questionamento no sentido das tensões das pessoas, das mudanças do processo. Sim, aí é o que eu falo, é gerenciamento de mudança, tá? E o gerenciamento de mudança, para ele funcionar muito bem, você tem que trazer aquelas pessoas que vão ser impactadas pela mudança, para elas embarcarem nesse processo bem antes, bem lá no começo. Então, assim, para mim é nítido. Quando a gente chama o operador, chama o manutentor e fala, olha, a gente vai construir um modelo preditivo que tem como objetivo fazer tal, e eles participam desse processo, o input, assim, ó, o conhecimento prático da linha do operador e do manutentor faz total diferença. Assim, se eu trago eles para participar do processo de construção de um modelo comigo desde o começo, eu chego a dizer que eu consigo reduzir em até 30%, 40% o tempo de desenvolvimento de um modelo. Quando eu rodo o modelo, eu já testo ali e falo, caramba, o modelo funcionou, o R quadrado dele ali, os desvios, perfeito. Por quê? Porque a gente escutou, a gente compartilhou. Agora, se eu tento fazer isso sozinho, escute, quando você trazer a mudança, a pessoa fala, não acredito muito nesse negócio de inteligência artificial, não. Eu sempre fiz assim, tem 20 anos que eu estou fazendo assim, agora vem esse cara aí que nunca trabalhou aqui e vai dizer que o sistema dele é melhor. E assim, no comecinho, lá em 2018 e 2019, foi um problema, foi um aprendizado, hoje a gente já aprendeu isso, mas assim, a gente se deparou com casos de entregar o sistema funcionando, passar uma semana e o operador tinha desligado. Aí você ia entender, parou de funcionar, tá com um problema. Ele falou, não, porque eu não acredito. Eu gosto mais de fazer do meu jeito. Então, assim, gerenciamento de mudança é chave e por isso que lá no comecinho eu falei, um dos nossos pilares nesse processo de transformação digital, pessoas. Se as pessoas não estiverem engajadas e embarcadas contigo no processo de transformação digital, nada vai acontecer. Legal. Aproveitando essa questão, eu já tinha anotado essa pergunta com relação à LAN que você mencionou, né, lá da fábrica, ou das fábricas. Para você obter os dados, você precisa de rede, realmente, como você já explicou, não vou nem repetir. Mas é um investimento que tem que ser feito na planta e ainda está no campo das ideias, porque você não tem como mostrar antes de ter os dados. Como que vocês conseguiram provar o ROI? Como que vocês conseguiram aprovar a implantação dos investimentos e assim por diante? Tenho certeza que essa é uma dor que vai para todo mundo que está aqui na audiência e muito mais gente que não está aqui, inclusive. Sim. Aí é um ponto que eu falo que eu sou um privilegiado de trabalhar na Nestlé.
Aí eu relembro, no nosso DNA, a Nestlé começou porque inovou em criar um produto. A Nestlé é uma empresa centenária e que acredito que vai ter outros 100 anos porque acredita na inovação. Não à toa a gente é a empresa mais inovadora pelo país aí, como foi comentado. Assim, não teve questionamento. Claro, vai ter ali o dado financeiro, o CFO vai questionar algum ponto ou outro, vão falar, mas qual vai ser o retorno dessa iniciativa? Sim, natural, porque isso aqui é business, é um negócio. Mas não foi difícil. Não foi difícil porque a diretoria tem muito claro que para a gente continuar ter uma margem competitiva, ser uma empresa inovadora, a gente precisa inovar. E aí aquela história, como que eu vou querer falar de inteligência artificial, operador conectado, se eu não tenho nenhum Wi-Fi decente, uma conexão de internet decente dentro da fábrica? Não faz sentido nenhum, tá? Então, assim, Perfeito. claro, a gente tem que prestar conta de tudo que a gente está gastando não, investindo nessa parte de transformação digital, mas não tem essa cobrança tão pesada de falar, porque vocês têm que entregar. Não, eles entendem e a gente tem uma visão muito clara de que isso faz parte para que a gente continue tendo vantagem competitiva e à frente dos concorrentes, tá? A inovação é uma maneira de você ter uma vantagem competitiva. Muito bom. Tem uma pergunta do Ricardo Spezzi, ele pergunta a respeito do software, mas aí o Rogério Mauros, na sequência, ele vai fazer uma apresentação exatamente de softwares para esse tipo de solução. Então, Ricardo, agradeço a pergunta, o Rogério responde na sequência, tá? Estamos chegando perto do final, Gustavo, e eu tenho uma pergunta assim, olhando para trás, né? Falando agora do retrovisor do processo que você viveu e está vivendo dentro da Nestlé. Você olhando para trás, olhando os seus dados, mas do processo e não do processo de implantação de transformação digital e não do processo de uma máquina especificamente. O que você faria diferente ou o que você recomendaria para as empresas a fazerem e fazerem diferente do que vocês fizeram que talvez acelerasse ainda mais? Tá. Acho que o principal aprendizado tem que colocar as pessoas no centro de tudo, tá? Então, seja no quesito de pensar como que eu vou estruturar um bom gerenciamento de mudanças, seja no quesito de como que eu vou criar as competências para esse, como se diz, esse operador da fábrica do futuro. Então, acho que o primeiro ponto é esse, já começar com um foco muito grande em pessoas. A gente talvez ali nos 6 primeiros meses dessa nossa jornada, que como eu comentei, começou lá em meados de 2018, a gente foi com muita sede ao pote na parte da tecnologia, que a gente vai colocar tal ferramenta, que a gente vai fazer tal coisa. Em algum momento a gente descuidou e falou, puxa, não vai dar certo se a gente não trazer as pessoas junto com a gente. Então, rapidamente, já ali no finalzinho de 18 e 19, a gente reestruturou a nossa governança de transformação digital. Criamos, inclusive, um pilar só para falar disso, pessoas. Então, acho que esse é um aprendizado que eu posso compartilhar. Tenham muita atenção de como que vocês estão trazendo as pessoas para fazer esse processo de transformação digital. E a segunda dica é, não coloque a tecnologia como meta. A tecnologia ela tem que ser vista o tempo inteiro como meio. Não importa, o KPI nunca pode ser quantos modelos de inteligência artificial você implementou? Errado. A pergunta tem que ser, quantos por cento eu tornei a minha produção mais efetiva? Quantos gigajoules de energia eu consegui reduzir? Quantos metros cúbicos de água eu reduzi? Esse que tem que ser o objetivo final. Se você está utilizando de inteligência artificial, se você está fazendo advanced analytics, isso é um meio, tá? Isso aí é só como você vai chegar. Então, às vezes eu vejo as pessoas pondo a tecnologia à frente do objetivo. Isso é uma furada, tá? Então, o objetivo você tem que ter propósito. Por que eu estou colocando essa tecnologia? Por que eu estou usando essa aplicação na minha operação? Então, acho que essas são 2 dicas que eu posso contribuir. Excelente, Gustavo. Muito, muito obrigado mesmo. Você tem algumas palavras finais ainda que você gostaria de deixar de mensagem? Não, acho que deixar o meu contato. Então, por favor, entrem em contato.
dizer que a Nestlé quer sim se conectar com o ecossistema de inovação. A gente acredita muito nesse ambiente, ele é muito propício para a gente continuar aí na nossa jornada de inovação. E vamos adiante, é que eu já brinquei aqui com a minha equipe. Foi uma jornada chegar no primeiro lugar, agora manter o primeiro lugar às vezes vai ser até mais difícil do que ter chegado lá. Então, vamos em frente. Muito, muito obrigado. Bom, tem vários agradecimentos aqui, não consigo nem falar o nome de todas as pessoas, vou falar do José Fulano, do Marcelo, do Cláudio. Muito obrigado pelos agradecimentos. Realmente foi uma aula, tanto sua como da Renata. Para mim, eu saio muito melhor do que eu entrei. Tenho certeza que as pessoas também. Eu vou me despedir de vocês, eu acho que eu não volto mais aqui, mas eu vou passar para a última parte do nosso evento, que é com o Rogério Mauros. O Rogério Mauros, ele é o responsável pela transformação digital aqui na Festo, e ele vai falar um pouquinho das soluções já disponíveis para vocês colocarem tudo isso que a gente falou aqui hoje em prática, com a tecnologia de digitalização auxiliando em qualquer sistema, mas claro também no sistema de sustentabilidade da sua empresa. Então eu passo a palavra para o Rogério. Obrigado, Rogério. A palavra é com você. Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Sim. Um segundo, pessoal. Tivemos um problema com o microfone do Rogério. Só um segundinho. Oi, pessoal. Bom dia. Desculpem o problema. Obrigado pela oportunidade. Depois de ouvir as apresentações da Renata e do Gustavo, vai ficar bem mais fácil de eu contextualizar e trazer como a Festo pode estar agregando valor aí, né, com a nossa ferramenta de digitalização, né? Então, estaremos abordando bastante sobre o Festo AX, ou Festo Automation Experience, né? E quando a gente fala, né, o quanto ouvimos, né, de sustentabilidade, educação, colaboração, né? A Festo tem como pilar, né, a gente compartilha um pouco da missão, visão e valores, né? A gente é impulsionador, né, da automação industrial e trabalhamos para aumentar a competitividade dos nossos clientes, né? Combinamos nosso conhecimento com a paixão pelo detalhe sem perder a visão do conjunto, né? Buscamos encantar com soluções inteligentes e intuitivas em automação industrial, né? Somos ambiciosos, determinados, visionários e muito comprometidos com o ESG. Temos programas e políticas robustas, global e localmente ligados ao ESG, que é um tema amplo, né? Um dos pilares da Festo, né, é educação,
né? Então, temos programas aí de treinamentos voltados para tecnologia, processos e pessoas, né? E aí até faço um link aí, né, com a abordagem do Gustavo, né? A transformação digital, ela está muito ligada a um equilíbrio entre 5 aspectos: tecnologia, pessoas, processos, infraestrutura e modelos de negócio, né? Então, é fundamental a questão da educação, a questão do reskilling, né? Em todas as cadeias da hierarquia, né? Então, está no DNA da Festo essa atuação junto à educação. Temos uma divisão que é a Didatic, que provê aí programas para todo o mercado para profissionalização. Fornecemos ainda mais de 200 opções de soluções para laboratórios de mecatrônica, automação e indústria 4.0. Então, é fundamental começar por aí, né? Eu vou passar um videozinho, né? Vou passar um videozinho, vocês não vão estar ouvindo o som, mas contextualiza um pouquinho de quem é a Festo no mundo e no Brasil, né? Então, temos mais de 21 mil especialistas, atuamos em 176 países, temos mais de 2.900 patentes, né? É um vídeo que ilustra um pouquinho, né? Movimentamos mais de 3 bilhões de euros globalmente por ano, 40 mil soluções e produtos, né? Mostra um pouquinho aí da nossa capacidade, né, de desenvolvimento, de prover soluções e sistemas para o mercado, né? Terminal de válvula inteligente, programável por aplicativos, muito faz parte de arquiteturas de digitalização, né? Temos aí ferramentas completas para digitalização, a gente vai estar falando isso mais à frente. Nos inspiramos na natureza e na ciência para desenvolver nossos produtos e soluções através dos Bionics, né? E buscamos trabalhar em toda a cadeia de valor, agregando valor e trazendo sustentabilidade. No Brasil, aí está mostrando, né, a nossa estrutura, temos um centro de aplicações, que a gente chama de Experience Center, né? Fica aí o convite para uma visita virtual ou até presencial nas nossas instalações aí para conhecer todo o nosso Experience Center, né? E temos soluções aí para instituições de ensino, como eu comentei anteriormente, né? Mas para ilustrar, aqui é um pouco da nossa fábrica. Atuamos para gerar produtividade, né? Então, falando em sustentabilidade, né, quando a gente pensa em poluição, né, em emissão de CO2, né, o consumo de energia representa cerca de 73% da emissão de gases do efeito estufa, né? Então, desde a década de 90, houve um crescimento aí de 174% de emissão de gases nos processos industriais, né? E pensando também no aspecto de custo de produção, o consumo de energia elétrica representa cerca de 40%. Então, fica claro que para gerar sustentabilidade nesse aspecto, a eficiência energética é fundamental, né? Então, temos soluções, serviços e soluções que podemos agregar nesse sentido, né? Começando pelos serviços, né? A Festo ela é certificada de acordo com a ISO 11011, né? E pode prever serviços de forma estruturada de análise e ação corretiva para eficiência energética. Então, começa por uma pré-auditoria, né? Um levantamento detalhado e estruturado de toda a situação de como está a planta, né? Passa por uma análise de perfil de consumo setorizada, né, até um viés sistêmico, para fazer a identificação das perdas, a correção, né, das perdas de otimização e a medição dos ganhos, né? Aqui até temos um exemplo, né? Imagine uma aplicação como essa, né? Você pode ter perdas aí
de valores significativos, simplesmente por ter vazamento no seu sistema pneumático passivo, né, e está realmente desperdiçando recursos aí da companhia, né? E depois que você implementa toda essa ação corretiva e mede os ganhos, nada melhor do que digitalizar, né, para monitorar isso de forma contínua em tempo real, né? Essa é a nossa plataforma de digitalização, o Fast Automation Experience, que traz aí uma inteligência industrial. Então, podemos aí estar atuando, né, no monitoramento de energia, detecção de vazamento e otimização de todo o sistema, né? Opa. Perdão aqui. É uma ferramenta, né, que é basicamente formada por 3 módulos, pessoal. O módulo de analíticos, onde você consegue desenvolver dashboards, o módulo que é dotado de algoritmos de inteligência artificial para predição e aprendizagem de máquina, e um terceiro módulo que é para gestão de manutenção inteligente. Então você pode comprar ou a plataforma completa ou de forma modular e ir agregando e incorporando cada vez mais até chegar a uma cadeia produtiva completamente digitalizada. É uma plataforma que pode se conectar ao MES e ao ERP das companhias, e com isso você acaba tendo aí uma rastreabilidade, uma transparência, né, em todo o teu processo produtivo, né? Se bem aplicado e bem desenvolvido, pode estar trazendo um aumento de disponibilidade, né, da tua planta em torno de 25%, pode trazer uma redução de custos, né, e perdas em torno de 45%, e paradas não planejadas, uma redução em 20%. Né? Então, é uma plataforma realmente completa, dotada de algoritmos de inteligência artificial. A gente vai estar mostrando alguns exemplos, né, de negócio que contextualizem isso, e é conectável, é um ambiente OPC Client Server que você consegue, do sensor à nuvem, estar trazendo uma inteligência artificial e uma conectividade, né? É uma ferramenta que pode ter o apelo de energia preditiva, qualidade preditiva ou manutenção preditiva. Através dela, né, você acaba tendo aí, né, uma coleta de dados, análise, otimização do fluxo de trabalho, né, manutenção preditiva e eficiência energética. E como disse o Gustavo, né, torna, né, a base de decisão em dados, né, de forma antecipada e em tempo de ter perdas ou desperdícios, né, levando inteligência artificial do componente até a nuvem. E temos aí ferramentas, né, ou seja, produtos, né, inteligentes, né, como módulo de eficiência energética, terminal de válvula inteligente, trabalhamos com códigos abertos de comunicação, entre outros produtos e soluções, tais que fique uma arquitetura completamente digitalizada em aplicações de automação elétrica, automação de processo e automação pneumática, né? E através dessa transparência, né, conseguimos ter um melhor entendimento de todo o processo produtivo do cliente, provendo serviços e modelos de negócios disruptivos, atendendo aí as expectativas e necessidades de cada um, né? Aqui alguns casos de negócio, né? Esse tem um apelo de qualidade preditiva predominantemente, né? Então, falamos aqui de uma máquina de serra de bolachas, né? Então, através da aplicação do FastAX, onde foi implementado a ferramenta de analíticos, que é o módulo 1, a ferramenta de predição de inteligência artificial para predição e aprendizagem de máquina, e a de gestão de manutenção, conseguimos aí trazer uma redução de 100 mil euros no ano, né, por conta de diminuir a taxa de rejeição das bolachas, né? Então, houve todo um trabalho minucioso de levantamento, de sensoriamento, né, questões relacionadas a dados de corte, dados ambientais, dados geométricos da bolacha, e com isso parametrizou-se o sistema de tal maneira que a detecção precoce de defeitos é crucial na produção das bolachas, né, dado ao preço dos recursos e custo da detecção tardia de defeitos, né? Então, é muito aplicada a nossa ferramenta, onde você tem máquinas e processos com uma quantidade
grande de variáveis para se monitorar, ou atuadores com tempos de ciclo curtos, né? Esse é um caso, por exemplo, que traz um apelo de manutenção preditiva e eficiência energética. É uma máquina embaladora vertical, né, onde conseguimos aí uma redução de 28% no consumo do ar comprimido, né, o consumo de energia, e redução de 27% nos custos operacionais e de manutenção pela aplicação do Fast-AX, né. Foi um trabalho de formiguinha que já está há 3 anos em curso, né? Então começamos de forma singela, em uma máquina, com algumas poucas variáveis, e aí fomos agregando mais e mais variáveis no módulo 1. Em algum momento precisou agregar o módulo de inteligência artificial, né, para predição e aprendizagem de máquina, e depois o de gestão de manutenção, e hoje já temos aí um cockpit digital, já com 13 máquinas, né, que embalam 80 pacotes por minuto de cerca de 400 gramas, tá? Então, é uma aplicação que a gente realmente costuma mostrar como exemplo, porque realmente trouxe ganhos significativos para o cliente, né? E isso tem se replicado não somente em outras plantas do grupo aqui no Brasil, como no mundo, né? E até mesmo, né, em máquinas que têm um perfil similar, né? Então a gente está falando aí de embaladora vertical, de pasteurizadoras, de envasadoras, de encartuchadoras. Então, máquinas desse tipo têm bastante aderência para aplicações com Fast Automation Experience para questões de manutenção preditiva, eficiência energética ou qualidade do que está se produzindo. Tá? Tem ainda um caso, né, que a gente costuma mostrar até para destacar a complexidade da aplicação, né, na BMW da Alemanha, né, onde mais de 3.000 pistolas de solda estão tendo um monitoramento de condição em tempo real, com predição e aprendizagem de máquina e o módulo de mantenimento, de tal maneira que conseguiu-se diminuir as paradas não planejadas em 20%. Então, uma empresa que fabrica, por exemplo, 1.000 carros por dia, temos que considerar o tamanho da relevância, né, que é esse ganho, né? Esse slide aqui ele mostra alguns exemplos de template dos dashboards, né? Em vários formatos, né? De várias formas você consegue trazer aí uma visão estratificada e analítica em tempo real de todas essas variáveis e você consegue realmente obter esses ganhos, né? Esse é um caso que também tem se replicado no mundo, né? Em aplicações similares, né? De pistolas de solda. Ou de monitoramento de grampos, entre outras aplicações que tem aí em setores similares, né? E hoje já temos pilotos na Porsche, na Volkswagen Alemanha, na BBA na China, na Volkswagen Brasil, entre N outros clientes aí que possam ter máquinas ou aplicações similares, tá? Esse é um exemplo que eu trago, né? Numa parceria que foi feita entre a Festo Noruega e uma startup norueguesa, né? Para uma aplicação de produção de fertilizantes. Então, através de uma aplicação de digitalização com um terminal de válvula inteligente da Festo, a gente conseguiu fazer a dosagem precisa de nitrogênio para inibir a emissão de gases do efeito estufa do esterco do gado para a produção de fertilizantes. É um caso realmente emblemático, né, que tem se viralizado aí no mundo em função de todo o valor agregado para toda a cadeia de suprimentos, né? Então, imaginem vocês, eficiência energética, produtividade, a questão ambiental, fertilizantes orgânicos, né? Então, é um caso que tem realmente repercutido de forma muito positiva em aplicações não somente de fertilizantes, mas similares que o conceito pode ser aplicado, né? Então, construiu-se referência, trabalhamos com startup, chegamos na solução e temos replicado, né? Então, a Festo, ela tem aí, né, um portfólio de produtos do sensor à nuvem, né? Então, sensores, atuadores, válvulas, terminais de válvula inteligente, controladores, IHMs, gateways, né?
Um outro ponto que a gente costuma destacar é sobre a versatilidade de comunicação, né? Então, a gente comunica em Ethercat, OPC-UA, Profinet, Ethernet IP de forma nativa e podemos estar nos inserindo em plantas aonde outras marcas, né, outras soluções vêm sendo aplicadas de forma complementar, tá? E o gateway, né, e via MQTT, chegando em nuvem aí os dados para serem tratados através do FastAX, seja o módulo 1, o módulo 1 e 2, ou 1, 2 e 3, conforme eu comentei anteriormente, tá? A nossa ferramenta de digitalização, ela não depende de produtos Festo necessariamente, tudo se passa como a gente ter aí dados chegando, né, para serem devidamente tratados e transformados em informação. Então, como disse a Renata e disse o Gustavo, né, você ter dados é fundamental, né? Esses dados eles precisam chegar numa ferramenta que precisa ser bem engenheirada, bem desenvolvida, né, para que eles possam ser tratados e transformados em informação para nortear agendas de decisão, sejam elas estratégicas, táticas ou operacionais nas corporações, né? Então é fundamental, não dá mais para seguir sem ter decisão baseada em dados para ter assertividade, para trazer sustentabilidade, seja de eficiência energética, seja financeira, seja ambiental, e tudo isso em conjunto traz um valor agregado para toda a cadeia de suprimentos do setor. A gente diz então que a Festo é um intermediário, né, na cadeia de valor para a indústria 4.0, né? Então, trabalhamos muito em parceria com startups, empresas de inovação, empresas de engenharia, muito em conjunto com universidades, não somente fornecendo conteúdos programáticos, produtos e soluções para instituições de ensino, mas desenvolvendo projetos e pilotos em conjunto, né? Assim como com clientes e parceiros, temos o método de fornecer pilotos, executar um período de prova de conceito, trazer resultado e depois realmente fazer o rollout para uma fase de projeto, incorporar outras variáveis no processo, incorporar o módulo de inteligência artificial, o módulo de gestão de manutenção. Então, independente da maturidade de digitalização que tem a sua corporação, a Festo pode contribuir desde o princípio, sentando, destrinchando a aplicação, transformando necessidades e dores em escopo, em solução, em proposta de valor, em retorno de investimento. A partir daí, um período de piloto, prova de conceito, coleta de resultados, parte-se para o rollout do projeto e aí vai se incorporando, vai se sofisticando, até que você vai agregando mais e mais máquinas, vai replicando, agregando outros processos, outros subsistemas, até chegar a um ponto de ter uma cadeia produtiva mais digitalizada, né? Trabalhamos também em parceria com empresas de TI industrial, empresas de engenharia e até mesmo empresas de automação, onde podemos nos complementar, né, e entregar valor aos nossos clientes, né? Então é muito importante ressaltar que desde que se fala em indústria 4.0, a Festo atua junto a entidades de classe, ajudando a escrever conceitos, tecnologias e estratégias para a era digital, trabalha em parcerias com empresas, desenvolve projetos e leva valor aos nossos clientes, né? Temos uma plataforma que é aderente para aplicações de pequeno, médio, grande porte, pequena, média e grande complexidade, então conte conosco para começar, ou se você já tem uma maior maturidade, mas você quer uma visão sistêmica do sensor à nuvem e que a gente possa de forma modular ou de forma gradual e agregando essa digitalização e transformando uma massa de dados bruta em informação valiosa para nortear tomada de decisão e trazer aí sustentabilidade ambiental, financeira na cadeia de valor, operacional, profissional, né? Reskilling, conte com a Festo para estar vos atendendo, né? Fica aqui o convite, né, para entrarem no YouTube, né, e verem um pouquinho mais sobre como a Festo se inspira para pesquisa e desenvolvimento, né, de novos produtos e soluções, né, através dos Bionics, né, é muito interessante, bem como visitar, né,
o nosso centro de aplicações para sistemas de manipulação em indústrias de processos contínuos, né, e ver na prática como a gente pode prover e fornecer valor ao cliente, né, num contexto aí de indústria 4.0, ok? Eu não sei se tem dúvidas ou se podemos a posteriori conversar com quem houver interesse e puder nos chamar, né? Eu passo então a palavra para o Marcelo Jodar. Olá, Rogério, obrigado. Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Obrigado aí pela apresentação das nossas atividades relacionadas ao tema. Aqui tenho 2 pontos, né, que foram colocados por todos os nossos palestrantes, convidados e também através do José Folha e do Rogério, né, a questão da tecnologia, onde a Ambev citou tecnologia e gestão aplicados à eficiência energética. Isso ficou muito bem claro em toda a matriz, muito bem estruturada da Ambev. Também o Gustavo colocou que tecnologia é o meio para chegar ao objetivo, né? Então, esse é um ponto muito forte, muito claro de como utilizar a tecnologia, todas as tecnologias disponíveis, né? Onde ele exemplificou através dos exemplos de aplicação de inteligência artificial para aumentar a produtividade e a sustentabilidade industrial. Também ambos falaram sobre pessoas, muito referente à questão do reskilling e também do upskilling, no caso das palavras da Renata, e também o Gustavo colocou principalmente o engajamento das pessoas desde o início. Sem as pessoas a gente não consegue chegar à realização das indústrias e também aos resultados que nós temos de ganhos de produtividade e entrega. Bom, pessoal, quero convidar a todos para participar agora da nossa pesquisa de satisfação, para qualificar o nosso evento. Dê a sua nota de 1 a 5 para o tema do webinar, onde 5 é muito satisfeito, esse referente ao tema abordado, ao tempo disponível, também a questão dos nossos convidados, para que nós possamos realmente melhorar os nossos eventos, melhorar a comunicação com vocês, com o mercado e trazer sempre conteúdos relevantes para aumentar a produtividade da indústria brasileira. Ok? Então, por favor, participem, a informação de vocês, a opinião de vocês é super importante para que nós possamos melhorar cada vez mais e trazer eventos relevantes com conteúdos alinhados com a tendência da indústria. Ok, pessoal. Bom, assim encerro o nosso webinar. Muito obrigado pela participação de vocês. Deixo o convite para que consultem nossos assessores, nossos consultores de vendas, nossos distribuidores e também através do site vocês possam ter acesso a todo esse material, a todas as nossas ferramentas que estão disponíveis para apoiar a produtividade da indústria e também através da nossa campanha Power End Users, onde nós temos todos os benefícios nos quais nós disponibilizamos para poder estar juntos nessa jornada da competitividade da indústria brasileira. Okay? Muito obrigado a todos pela participação, foi um prazer e contem com a Festo para melhorar e também aumentar a produtividade. Muito obrigado.